Mensagem introspectiva. Porque, vida, tenho pés, mas não te caminho, mãos, mas não te toco, boca, mas não te confesso, olhos, mas não te veem, ouvidos que não te ouvem, mente, mas não te raciocino. Porque te recuso, porque busco fora de ti o que em ti, vida, está. Porque me acovardo neste encontro do hoje contigo? Por que o transfiro para depois? Permita-me caminhar-te onde meus pés estão, trabalhar-te onde minhas mãos tocam, com minha voz revelar-te, mesmo quando não falo, ver-te com meus olhos, mesmo fechados, ouvir o teu silêncio, que eu te possua, pois a mim te destes. E se te tenho, vida, só pode ser agora. Que eu te raciocine enquanto sou, enquanto és. Boa noite, ouvintes da Rádio Cidade 98.3 FM. Aqui vos fala o mentor da Sociedade do Pensamento Livre, Fiorello Agostini, para batermos mais um papo sobre pensar livre, sobre a Sociedade do Pensamento Livre. E hoje eu gostaria de retornar um pouco a um tema que nós levantamos aqui no primeiro programa, quando a gente elucidava as competências da Sociedade do Pensamento Livre, né? Dizíamos que a Sociedade do Pensamento Livre é uma associação de pessoas que se encontram regularmente para partilhar experiências na superação de limite, valendo-se da prática da introspecção. E sugerimos, quer dizer, os princípios por nós adotados no sentido da busca desta superação. Adotamos o nome de princípios porque princípio é aquilo que não se muda, é aquilo que não se altera, como as leis da natureza, quer dizer, são aplicáveis em qualquer parte do mundo, em qualquer canto do planeta, desde que você seja um ser humano. E esses princípios sugeridos por nós, eles são 4 e baseiam basicamente, primeiro, na admissão de limites. Devemos fazer uma análise da nossa vida e ter a percepção de que a vida nos impõe limites. Limites, às vezes, que devemos respeitar e até nos adequarmos. E limites também que muitas vezes podem ser superados. O princípio 2 nos sugere a busca da superação de limites. Estes 2 princípios requerem apenas aceitação. Você não precisa agir, você simplesmente situa o que incomoda, o que prejudica, né? O segundo, você coloca-se no propósito. Se uma vez situado os teus problemas, sejam eles de qualquer ordem, você se coloca no propósito da busca da superação destes limites. Já o terceiro princípio já demanda ação. Porque o terceiro princípio sugere o seguinte: tempo para o pensamento livre e introspectivo. E, obviamente, aí você precisa de ação. Esta ação sugerida é no sentido da transformação que se busca, da superação daquele limite que é um entrave em nossas vidas, né, de acordo com a necessidade individual de cada um. Então, acreditamos que esse tempo de interiorização do pensamento introspectivo, pensando sobre o teu ser, sobre a tua pessoa, como esse poema que coloquei há pouco, que é, na verdade, uma forma de você se ver um pouco melhor, perceber-se na vida que você vive. E esse princípio 3, ele fala exatamente disto, quer dizer, desta busca do tempo para a interiorização, da prática introspectiva, como já sugerimos aqui em outros programas, de preferência de manhã cedo, né? Fechar os olhos, silenciar, pensar sobre nós e tudo aquilo que é relativo à nossa vida. Por último, o 4º princípio sugerido é a análise da transformação. Eu costumo dizer que esse princípio traz em si um senso de justiça enorme, porque vejam bem, o que a gente sugere nos 3 princípios anteriores é uma proposta de modificação de vida e de busca de superação. Ora, é óbvio que quando você se propõe a fazer alguma coisa no sentido de superar obstáculos, posteriormente você deve fazer uma avaliação. Até que ponto efetivamente
Isso alterou alguma coisa na minha vida? Até que ponto isto acresceu algo? Até que ponto estou atingindo as metas que me propus? Então eu acho que esse quarto princípio ele traz um senso de justiça incomensurável. Porque seria até uma prática amorosa comigo mesmo, fazendo uma análise do que eu pratico, do que eu venho fazendo e dos resultados que isso tem efetivado na minha vida. Costumamos dizer que se você já tem ações que te edificam, a sua fé, a sua oração, a sua prática religiosa, enfim, toda aquela ação que edifica o ser, não abra mão daquilo que você já tem por prática. Não abra mão daquilo que você já faz. A sugestão da introspecção é a sugestão de acrescer algo à sua vida. Ou melhor, eu nem diria sequer acrescer, eu diria é a sugestão da percepção de um componente que de certa forma você já possui. Então o que nós nos propomos é como utilizar isso de forma adequada, no sentido de que ele seja de repente um atalho para que você atinja a sua meta de modo mais rápido, né? Hoje eu vou passar um pouquinho mais detalhado para vocês do primeiro e do segundo princípio. Vamos falar um pouco a respeito do princípio 1. O princípio 1 nos sugere a admissão de limites. Há duas formas de limitação humana. A primeira é decorrente da ausência de recursos pessoais, quando o limite se impõe pela nossa falta de formas de solucionarmos as questões que nos afligem. A segunda forma de limitação é quando o limite nos é imposto. Queremos usufruir da nossa liberdade como melhor nos aprouver. Mas somos limitados pelo convívio social, limitação que nem sempre corresponde àquilo que gostaríamos. E por vezes sentimos nossa liberdade lesada. Principalmente quando os conceitos que formulam a existência social, ligados a questões econômicas, políticas e culturais, não coincide com nossa forma de pensar. Apesar de não ser agradável, vemos este limite como necessário para um convívio social possível. Especificamente neste caso, cabe a cada um de nós termos o bom senso de medir até que ponto podemos ultrapassar esse limite sem causar grandes danos a nós ou a outrem. O que é perceptível ao longo da história humana é que a maioria das mudanças ocorridas em relação a conceitos pré-estabelecidos sempre foi ocasionada pela ousadia das minorias. A admissão de limites, como estamos anunciando nesse princípio, é, portanto, inerente e necessária ao convívio humano. Mas, ao expressarmos esse princípio, queremos tentar fazê-lo na amplitude que ele implica, principalmente diante daquilo que sou e gostaria de ser, daquilo que tenho e gostaria de ter. Estes dois componentes do ser humano precisam ser honestamente reconhecidos, não só no atual do que sou e tenho, mas também em relação ao que almejo. Pois é aí que residem os limites a serem admitidos e posteriormente superados. Há momentos em que a falta de limites pessoais decorrentes de desequilíbrios emocionais e até de doenças não diagnosticadas criam atritos coletivos que agem como bumerangues, trazendo de volta para o indivíduo o conflito em dimensões maiores. Não queremos estabelecer limites morais ou éticos de comportamento, pois eles, de certa forma, já existem. O que buscamos é aliviar o sofrimento, que às vezes a nossa própria liberdade nos impõe. Assim como a sociedade nos acolhe, também nos rejeita quando ultrapassamos os limites éticos ou morais. E por mais que afirmemos que isso não nos afeta, sabemos, afeta sim. Ninguém quer ser excluído sem que se permita excluir. Podemos citar como exemplo o excesso de alimento, a gula, que tem como consequência a obesidade, ou também a anorexia, a ausência de alimento que provoca a fraqueza. Quando somos vítimas dessas doenças, sofremos o preconceito social. Tentamos ignorar. Nos isolamos por opção ou enfrentamos o fato e tentamos superar. Outro exemplo que poderíamos citar é o excesso de trabalho ou a ausência dele. No primeiro caso, podemos vir ter problemas de saúde, além de criarmos uma carência em relação a outros componentes de nossa vida.
No segundo, a dependência de que alguém subsidie nossa existência e nos torne um fardo a ser carregado. E esta é uma situação aparentemente confortável, mas que sabemos não vai perpetuar. E quanto antes a solucionarmos, melhor a dor. Se nós seguirmos esse raciocínio ligado ao que pode por vezes tornar-se um entrave em nossas vidas, seria justo denominar como droga tudo aquilo que faz da nossa vida uma droga. Esta relação teria que ser completada com o auxílio de você, ouvinte, porque por mais que tentamos fazer uma relação de desvios reais de comportamento, ela ainda estaria incompleta. Se parafrasearmos o apóstolo Paulo, podemos dizer: todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Por exemplo, como é bom degustar um bom alimento, saborear uma boa bebida, o prazer de um bom descanso, um medicamento que ameniza a dor, fazer uma boa compra, ter uma relação íntima com alguém, a realização no trabalho, o jogo com os amigos, uma festa. Tudo isso nos parece conveniente e oportuno. Como é possível coisas tão prazerosas, em dado momento de nossa vida, tornarem-se inconvenientes? Todos nós temos consciência quando ultrapassamos o limite em nossa vida. E independentemente do que estejamos afligindo, o que mais nos faz sofrer não é o problema que nos desequilibra emocionalmente, mas sim a dificuldade de assumirmos o fato. Pode ter certeza, ouvinte, de todos os males que nos afligem, a mentira, através da negação, é o elemento que amplia e perpetua o sofrimento. Na maioria dos casos em que se tem a capacidade da honestidade de admitir o que está errado em nós ou nos incomoda, a solução do problema, que por vezes parecia impossível, surge de forma fantástica. E como o problema tem origem em nós mesmos, consequentemente teremos o mérito da solução, que depende de nós. Além desses desvios que citei, posso estender o leque para o uso abusivo do álcool, o tabagismo, as drogas lícitas e ilícitas. Não importa a gravidade do mal que nos acometa, a solução é possível. E começa a acontecer no momento em que conseguimos situar e admitir. É óbvio que nenhum de nós aceita passivamente aquilo que nos incomoda. As lutas em nossa vida são constantes, na busca de ajustes que se façam necessários. Em alguns casos até superamos. Em outros, parece que quanto mais lutamos, mais ampliamos os problemas, ao invés de solucioná-los. Não diga você que não há força de vontade, pois sabemos, ela está muito presente. O que nos falta é a fórmula da solução possível. Portanto, amigo, as práticas que estamos sugerindo para uma ação produtiva, se você nos ouve nesse momento, já está começando a adotar. Se você consegue admitir seus limites, se dispuser a observar o que estamos sugerindo, nestes princípios, acredite, a solução já está acontecendo. Acreditamos que esses princípios que estamos nos referindo os ajudará a estabelecer quais os limites devem superar e quais os limites devem ser respeitados. O que nós passamos para você há pouco, basicamente, é o princípio 1, ou seja, tentar situar aquilo que me acomete, aquilo que me incomoda, aquilo que impede que eu tenha uma vida mais útil, mais feliz, mais plena. Vejam bem que, como disse anteriormente, isso não requer ação, requer apenas aceitação. Vamos situar o que nos incomoda. No próximo bloco estaremos falando na superação daquilo que nos incomoda. Voltamos em minutos. O princípio 2, ele nos sugere a busca da superação dos limites que identificamos. Nós tivemos um indicador para situar os problemas, dentro do princípio 1 e admitir que, apesar dos esforços no sentido de superá-los, em muitos casos não fomos bem-sucedidos.
O princípio 2 situa os limites a serem superados. Em relação a isso, alguns de nós poderiam argumentar acertadamente que há muitos que estão em busca de superação. Mas analise comigo. Se continuamos a cometer os mesmos erros, obviamente o problema persiste. A pergunta que devíamos nos fazer é: por que persiste obsessivamente nossos erros e desequilíbrios emocionais, se há muito viemos lutando contra isso? A resposta parece evidente, não é? A forma de combater o problema está errada. O que torna isso mais trágico é que quanto mais optamos por ações erradas, a força que empenhamos é maior que aquela que leva ao resultado positivo. É como se a gente receitasse uma pomada para a perna para alguém que está com dor de estômago. Quando a gente toma o remédio errado, além de não resolver o problema, ainda criamos mais um. E quanto mais erramos em nossas ações, mais confusos nos tornamos. Sofremos e nos distanciamos de uma solução possível. O princípio 2 nos pede que reforcemos o propósito sincero do desejo de superar o limite relacionado às questões que nos afligem. Precisamos ter essa disposição para adotar a prática de novas ações que possibilitem as soluções. Um dos aspectos que faz com que muitos adiem a solução é o simples fato de que quando adentramos o caminho do desequilíbrio, não temos o saber para prever em que momento o que outrora era agradável e prazeroso deixaria de ser. Por exemplo, era-nos agradável o dinheiro, mas não a avareza. Era-nos agradável a comida, não a gula. Era agradável o álcool, mas não o alcoolismo. O trabalho, mas não a escravidão. O fumo, mas não a dependência, o tabagismo. O descanso, mas não a preguiça. O sexo, mas não a obsessão sexual. A desculpa, mas não a mentira. O jogo, não a jogatina. Ir às compras, não a acumulação. Estes são alguns exemplos onde o saudosismo do tempo em que tudo estava sob controle faz com que protelemos as possíveis soluções. Existem ainda aqueles casos onde alguma coisa em nós nunca nos agradou, por exemplo, a timidez, a ansiedade, a baixa autoestima. Se soubéssemos prever que algo poderia se tornar prejudicial a nós, estaríamos aptos a uma ação preventiva. Se os defeitos pertinentes a cada um de nós afetasse apenas a nós, provavelmente muitos de nós ficaríamos na área de conforto alimentando o problema. Pois, por incrível que possa parecer, ele tem, entre aspas, eu diria, um lado bom. Porque se não tem um lado bom, por que insistimos tanto no problema? Alguns de nós até tentam por vezes se isolar e, quando questionado, usam aquele velho chavão. A vida é minha, faço dela o que eu quiser. É muito comum você ouvir isso de quem bebe, de quem fuma, né? E a gente sabe que aquilo, quando se torna dependência, já não é mais tão agradável como outrora. Sabemos, não funciona essa desculpa. Porque para nos sentirmos vivos na amplitude da palavra, devemos nos incluir no todo. O princípio 1 alerta que quando ultrapassamos um limite individual no que se refere aos defeitos, nós deparamos com um limite social, responsável pelo convívio humano. De modo que não devemos ignorar o instinto social. E assim como o bem que fazemos reflete no coletivo de forma positiva e volta para nós nos realizando e fazendo felizes, assim também o que fazemos de negativo tem reflexos negativos e retorna para nós como reprovação e falta de aceitação, nos deixando tremendamente infelizes e com um enorme sentimento de rejeição e exclusão. Eu diria que nós não devemos culpar a sociedade por agir assim, porque a escolha do que fazemos está no exercício da nossa liberdade individual. E como a primeira sociedade que a gente vive é a família, é aí que os relacionamentos com aqueles que nos são mais próximos, o cônjuge, os pais, os filhos e irmãos, começam a deteriorar-se. Os atritos decorrentes de agressões verbais acusativas dão ao outro o direito de defesa, que normalmente se dá na mesma medida. Simplificando, alguém cita as minhas fraquezas com desaprovação
Imediatamente eu busco na fraqueza do outro um argumento para minha defesa. Obviamente a crise se instala, torna-se volúvel, às vezes com fim trágico, rompimento de laços que deixam cicatrizes difíceis de curar. Ou, na melhor das hipóteses, cria em nós uma sensação de mal-estar constante. Não importa para onde tentamos fugir, ele nos acompanha e, naturalmente, isso tem reflexos danosos no nosso trabalho e no nosso convívio social. Muitos de nós conseguem manter os seus desequilíbrios dentro de quatro paredes. Mas, se não tomamos uma atitude no sentido de amenizá-lo ou até resolvê-los, de repente eles rompem a tênue linha do mundo particular e levam esse elemento complicador para o convívio social. E a consequência, bem sabemos, ficamos infelizes. Em decorrências de pejorativos comumente usados pela sociedade, como por exemplo, ele não é tímido, é orgulhoso, não é alcoólatra, é um bêbado, sem caráter, drogadito, maconheiro, que cleptomania que nada, ela é uma ladra. Compulsão sexual, nada, é falta de caráter. Lá vai a gorda, o seco, é um vadio aproveitador. São tantos os pejorativos usados que alguns de nós se sentem estigmatizados de tal forma pelo problema que só encontram guarida junto daqueles que estão acometidos da mesma dor e criam um mundo à parte. Esperamos que você, amado ouvinte, não se sinta assim. Por isso julgamos justo denominar como droga tudo aquilo que causa desequilíbrios danosos a nós ou a outros. Estamos todos no mesmo barco no que se refere a defeitos. Você pode pensar que seu problema é maior ou menor que o do outro. Mas a dor e a gravidade do problema vivido só sabe o tamanho aquele que por ele é afetado. A gente também não despreza a hipótese que você que está nos ouvindo nesse momento se julgue tremendamente reto, talvez no seu caso, você nem tenha nenhum desequilíbrio. Se isso for real, convido você a participar da Sociedade do Pensamento Livre, juntar-se a nós, porque aí você tem efetivamente a solução para os nossos problemas. Mas a gente sabe que isto é apenas uma hipótese, porque se nós encontrarmos alguém perfeito, é óbvio que esse alguém não será humano. A sociedade como um todo, ela não é tão virtuosa quanto se faz parecer. E não necessitamos nos isolar dela para lidar com as nossas deficiências. Muito pelo contrário, pelo fato de ter em si, no inconsciente coletivo, os saberes da realidade que compõem a sociedade incentiva a boa ação. Quando reconhecemos e admitimos qual seja o nosso desequilíbrio, e denotamos disposição em fazer alguma coisa no sentido de amenizá-lo ou solucioná-lo, recebemos da sociedade muito mais incentivo positivo que negativo. Portanto, não vemos a necessidade de nos escondermos atrás de nossas deficiências, nem tampouco de nos rotularmos. Afinal, somos todos seres humanos, suscetíveis a doenças, erros e acertos. É natural em nós o enunciado deste princípio. Quando percebemos algo que nos afeta, agimos de forma instintiva, como a criança que queima o dedo no fogo. Uma vez situado o problema, começamos a travar árdua luta na busca de superar o limite que nos subjuga. Estamos todos nós naturalmente fazendo algo. Não estamos indiferentes ao fato. E se você nos ouve nesse momento e está avaliando o que temos a lhe oferecer, evidenciamos ainda mais isto. E nós não vamos desmotivá-lo e nem decepcioná-lo. Estaremos sempre aqui no sentido de somar e de ajudar nós, seres humanos, a obter uma vida e um viver melhor. Espero que você que nos escuta na noite de hoje, de repente tenha quase que nenhum limite a ser superado, de repente já esteja com a sua vida efetivamente ajustada.
Mas se costuma dizer que uma pessoa normalmente envolve em suas relações no mínimo 50 pessoas, se nós pensarmos em trabalho, convívio social, familiar, etc. E eu não posso acreditar que no meio de 50 pessoas que cada um de nós efetivamente se relaciona ao longo da vida, ainda que nós já tenhamos superado todas as nossas deficiências, as nossas limitações, a gente não conheça alguém que a gente, com toda a sabedoria e com todas as tentativas, ainda não conseguiu alcançar. De repente, um dependente químico, dependente compulsivo por alimento, compulsivo por compras, por jogos, né? Quantos casos às vezes se tem na família dessas dependências perniciosas que trazem prejuízos enormes? E os familiares que já têm a sua vida resolvida, bem intencionados, buscam diversas maneiras de solucionar e superar o problema, e às vezes sem êxito, né? A máxima de algumas pessoas que chegam até nós é assim, diz: poxa, eu não acredito que fulano tenha jeito, eu não acredito que com ele não há esperança, né? Às vezes a gente escuta até aquele velho ditado: pau que nasce torto, morre torto, esse não se endireita nunca. Nós não concordamos com isso. Eu estou falando isso, amado ouvinte, porque quando você já tentou ajudar o outro de todas as maneiras possíveis, né? Lembre-se da Sociedade do Pensamento Livre. Eu diria que você não esgotou ainda todas as possibilidades. Lembre-se dessa mensagem que estamos levando para você do pensamento livre introspectivo. Prosseguindo dentro dessa relação dos princípios, reforçando novamente, né, esses princípios que adotamos, como eu disse anteriormente, adotamos como princípios porque princípio é algo que não se altera, né, são como as leis da natureza, elas são iguais em qualquer parte do planeta. E esses princípios são princípios simples, porque esses dois princípios aos quais me referi anteriormente, o princípio 1, que é a admissão de limites, o princípio 2, que é a busca da superação, eles envolvem só uma conscientização. Quer dizer, o princípio 1 é ter a percepção de que a vida nos impõe sim limites, e que alguns desses limites podemos lutar, buscar a superação. Outros devemos nos adequar, que é o caso do limite social, né, que torna possível o nosso convívio em sociedade. Já o limite 2, ele fala da busca da superação daquilo que você situou. Você situou um problema, uma dependência. Quer dizer, o que você precisa superar? Uma dificuldade, né? Então, no princípio 2, você vai situar o que está pegando. O que na minha vida efetivamente se tornaria tudo melhor caso eu pudesse obter essa superação. E o princípio 3, ele sugere o tempo para o pensamento livre introspectivo. Nós costumamos dizer que a gente vive a vida de forma muito dispersiva, né? Muito periférica. O que é isso? Se você for analisar um dia de 24 horas da sua vida, você tira 8 horas para dormir, 8 horas em média para trabalhar, 3 refeições diárias, algum lazer, um programa de televisão, uma novela, um futebol. Às vezes você vai numa igreja ou participa de alguma seita. Mas eu pergunto, qual é o tempo dessas 24 horas que você está só consigo mesmo? Mesmo quando a gente está até em oração, aparentemente estamos só, mas nós estamos elevando a nossa prece a um ser superior, ou seja, estamos dividindo com o Deus da nossa coerência. O que nós sugerimos é que você, nesse dia de 24 horas, dedique um tempo para você mesmo. Ou seja, um tempo em que você não está ligado na televisão, você não está ligado no rádio, no trabalho, no descanso. Um tempo que você possa sentar, fechar os seus olhos e refletir sobre você, sobre a sua vida, sobre o grau de acerto que houve ao longo da sua vida, quantas coisas boas que você tem, quantas habilidades boas você possui. E, obviamente, também vendo as suas deficiências, eu diria. Quer dizer, o que me falta? Aonde eu posso ser melhor? O que eu posso buscar ajustar em mim?
esse tempo de interiorização humana, ele tem referência com o princípio 3, que sugere a nós exatamente isso. Tempo para o pensamento livre e introspectivo. Por que pensamento livre e introspectivo? Porque nós não vamos sugestionar você a o que quer que seja. O que a gente está sugerindo a você é a introspecção, que de certa forma, enquanto você me escuta e analisa aquilo que você está ouvindo, você está introspectivo. Você está fazendo as suas escolhas, você está tendo concordância em algumas coisas, discordância em outra. E este é um momento de introspecção compreensiva. Quando você faz uma leitura, você está introspectivo. Você está avaliando, a verdade está em você, não está no livro que você lê. Porque é você que diz, não, isso me serve ou isso não me serve. Então você está introspectivo. A introspecção já é parte de você. O que nós sugerimos a você é que você tome consciência que a introspecção é parte de sua vida e que você faça uso dessa ferramenta. Mas nós não vamos sugestionar a você o que quer que seja. Creia nisso, deixe de crer nisso, creia naquilo, faça isso ou faça aquilo. Porque acreditamos que somos criaturas de um mesmo Criador. E que este Criador, amável que é, não colocaria no mundo uma pessoa sem a capacidade e a competência de resolver-se a si mesmo e a tudo aquilo que a ela é inerente. Então, às vezes, essa ausência de resposta em relação àquilo que pedimos, ou queremos, ou desejamos da vida, está no fato de não conhecermos a capacidade que em cada um de nós se faz habitar. Volto a frisar, não sugestionamos quem quer que seja. A única sugestão que deixamos no ar é que você não ignore que você é um ser introspectivo na sua essência, que você tenha essa percepção. Faça uso desta ferramenta que já é um componente do ser em seu próprio benefício. E o pensamento livre e introspectivo, porque é você que vai estabelecer sobre o que vai pensar. O que é importante para você? Qual é a solução? Porque acreditamos que há um saber inconsciente em todo ser, ou seja, um saber não revelado a nível da razão, a nível do consciente. Na medida que você se propõe à prática do momento introspectivo, este saber vem à luz. É como se a gente tivesse em determinado momento uma intuição. Quantos de nós não tivemos intuições ao longo da vida? Mas na maioria das vezes não sabemos o que fazer com ela. Nem sabemos se aquilo que ela trouxe até a nós a nível de consciente é o caminho correto a ser seguido. Isto prova a nossa falta de habilidade de lidarmos com nós mesmos, com aquelas experiências que são vivenciadas não fora de nós, mas que brotam em nós de um saber que está ali restrito, porque não damos um tempo de interiorização para que esse saber se faça manifesto. Então a introspecção que sugerimos no princípio 3, tempo para o pensamento livre e introspectivo, é uma sugestão de algo que já é componente de você, amado ouvinte, que me escuta nesse momento. E eu te peço, carinhosamente, se proponha a essa prática. Faça uma experiência durante uns 30 dias e avalie os resultados. Tu vai ver que isso só virá a somar. Volto a frisar, como já disse anteriormente, ninguém está pedindo que você mude seus conceitos pessoais. Muito pelo contrário, você intensifica os seus conceitos pessoais. Você tem uma habilidade maior de entendimento. E esta habilidade reside em você, não está fora de você. Mas precisamos desse tempo de interiorização para que ela possa ser desperta. Vamos para mais um intervalozinho e voltamos para o bloco final. Voltamos, amado ouvinte, falando para você hoje, na noite de hoje, mais especificamente, a respeito daquilo que motiva a existência da sociedade do pensamento livre, que é buscarmos individual e coletivamente a possibilidade de uma vida melhor, de uma vida de superação, de uma vida de ajustes, onde efetivamente nós possamos crescer individual e coletivamente. Hoje, na noite de hoje, mais especificamente, estamos falando nos princípios
que nos orientam, nas diretrizes que nos orientam na busca desta superação individual e coletiva. Já discorremos um pouco a respeito do princípio 1, né? Vamos recapitular um pouco. Admissão de limite. O princípio 2, busca de superar esses limites. O princípio 3, tempo para o pensamento livre, introspectivo, a ação propriamente dita, né? Da prática introspectiva, porque é ela que nos vai capacitar e dar diretrizes na superação daquilo que evidenciamos. E por último, agora vamos discorrer um pouco sobre o princípio 4, que é a análise da transformação. Eu diria que esta análise, ela não é bem uma introspecção, mas seria quase uma introspecção compreensiva. Porque a sugestão é a seguinte, não é só quando você se propõe a introspecção, eu diria qualquer coisa na vida. Por exemplo, se você está fazendo um tratamento médico para qualquer tipo de enfermidade que você possua, ao longo desse tratamento você vai observar a evolução do quadro. Isto é uma análise. Ou seja, se você tinha uma dor no braço ou na perna, e foi te receitado determinados medicamentos, você vai seguir a receita sugerida. Mas se a dor persiste, obviamente você vai questionar a receita. Não seria muito inteligente se você continuasse com o tratamento se persiste a dor ou se não te trouxe nenhum resultado. Eu estou falando aqui especificamente de uma dor física, mas existem dores que não são físicas, as dores emocionais, as dificuldades de relacionamento, o medo, a raiva, a ira, enfim. São tantas as coisas que podem nos acometer. As dependências, como já citei anteriormente, né? A gula, a obsessão por compras, obsessão por jogo, mulheres, sexo, né? Obsessão por álcool, por drogas. Obviamente, como foi dito há pouco, cada vez que sentimos que algo nos prejudica, agimos realmente como uma criança, né? Que põe o dedo na chapa e imediatamente retira a mão. Mas, por vezes, mesmo consciente de que aquilo está nos afetando, está nos fazendo mal, travamos uma luta silenciosa e incessante na busca da solução. E nesta caminhada, na busca da solução, nós procuramos muitas coisas que nos sugerem. Vamos aqui, vamos ali. E é correto. É correto que a gente, quando não consegue a superação do problema sozinho, busque ajuda. Nós vivemos de forma coletiva, então é interessante. Não podemos resolver tudo sozinhos. Agora, a sugestão que está inserida no princípio 4 tem a ver com o que eu vou dizer nessa análise que estou fazendo. Se você já fez tantas batalhas, tantas lutas e o quadro continua o mesmo, você não evoluiu, você não superou o problema persiste e insiste, continua te acometendo, eu acho que seria meio insano da tua parte continuar agindo da mesma forma se o resultado não é obtido. É nesse sentido que eu digo, às vezes nós temos melhoras relativas. Por exemplo, às vezes nos propomos a determinadas ações que trazem alívio, trazem uma melhora temporária durante determinado período, quer seja dos problemas de ordem física, de relacionamento, de ordem emocional. O que nós sugerimos é que quando você tem uma melhora relativa, não abandone aquilo que você optou, seja isso o que for, porque já propiciou algum tipo de avanço, algum tipo de melhora. Quem sabe até intensifique a tua prática, seja ela qual for. Mas além disso, estamos dispondo a você esta ferramenta que é o componente do ser, que nos referimos anteriormente. Use um tempo para análise da transformação. Ou seja, se você, por exemplo, quer superar uma questão de ordem material, ora, você deve ter um salário pré-estabelecido e você tem às vezes sonhos a realizar e o teu orçamento não fecha. Consequentemente, é claro que você não pode ter uma demanda maior do que o teu ganho. Então, qual seria a análise correta nesse sentido?
poxa, como eu posso fazer para aumentar os meus dividendos? Ou como eu posso fazer para limitar um pouco mais o meu sonho? É interessante que no encontro de quarta-feira, nós tivemos a visita de um rapaz, a gente leva a mensagem em Balneário Camboriú, numa clínica para dependentes químicos, todas as terças-feiras, às 2h da tarde. E lá sempre tem 50, 60 internos. E esse rapaz eu tive o prazer de acompanhar durante um período de 5 meses. Ele é gesseiro, trabalha com gesso e tal. E a gente dizia para eles, olha, aqui vocês estão bem, estão seguros, todo mundo está limpo, como diz na gíria dos dependentes. Mas a questão é, a vida continua. Então vamos estabelecer um projeto de vida através do pensamento introspectivo. E esse rapaz, num determinado momento, ele se empolgou, logo de início, e imaginou uma empresa de gesso enorme, maravilhosa, e ele chegou no encontro da terça-feira e dividiu, gente, poxa, imaginei a empresa, já falei com a mulher e pá, mas tremendamente feliz, tal era a alegria dele. Passou-se alguns encontros e tal, 4º encontro depois, aproximadamente, ele chegou um dia já um pouco mais abatido e disse, gente, eu estava fazendo a minha introspecção sobre o meu projeto de vida lá fora, que o internamento dele ia acabar naqueles próximos 5 meses. Ele se cheguei à seguinte conclusão, veio no momento introspectivo, tudo bem, Márcio, você imaginou essa empresa maravilhosa, etc., mas de onde você vai tirar grana para resolver isso? De onde você vai tirar o dinheiro para fazer essa empresa, para realizar isso? Mas o fantástico desta análise, disso que ele trouxe nesse dia, foi que isso não foi um motivo para ele desistir do plano. Ele foi enxugando o plano dentro da realidade do possível. Ou seja, ele diminuiu um pouco o tamanho da empresa, ele começou a trabalhar mais com a sua realidade, começou a pensar na possibilidade, quando sair da clínica vou arrumar um trabalho, eu ganho tanto na minha profissão, com esse trabalho eu vou poder guardar tanto. E na quarta-feira nós tivemos a grata surpresa de recebê-lo, já no nosso encontro na Sociedade do Pensamento Livre, ele e a sua esposa, e o que mais nos deu alegria foi a percepção de que não só ele está realizando o projeto, mas a esposa também está fazendo uso do momento introspectivo no que diz respeito ao relacionamento de ambos. Então, isso nós chamamos de análise da transformação. Ora, quantas coisas adotei ao longo de minha vida? Quantas ações tive ao longo de minha vida? Quais foram as ações produtivas ao longo de minha vida? Quais foram as ações negativas ao longo de minha vida? Muito bem, não consegui transformar determinadas coisas, não consegui superar determinados obstáculos? Então, quem sabe este é um momento de eu acrescer o pensamento livre e introspectivo? Quem sabe resida aí a solução daquilo que eu busco superar? Porque, volto a frisar, a solução dos nossos problemas se encontra em nós mesmos. A questão é que não conseguimos fazer essa leitura adequadamente. A interiorização proposta no momento introspectivo é este momento de lucidez, que faz florescer aquilo que é possível, aquilo que é realizável. E pode ter certeza, todos nós podemos atingir nossas metas, nossos objetivos. Como disse anteriormente, somos criatura de um Criador que não faz exceções. Então, obviamente, já nos fez com competência para podermos dirigir a nossa vida da melhor maneira possível. Estamos chegando ao final de mais um encontro na noite de hoje. Agradeço a vocês que tiveram a paciência de me escutar até esse momento. Estaremos aqui novamente no sábado que vem. Algumas perguntas nos chegaram aqui, mas dado o assunto que já tinha editado anteriormente, não foi possível responder, mas estamos com elas anotadas. Posteriormente estaremos trazendo num programa as respostas. Queremos deixar também a vocês o nosso site, Sociedade do Pensamento Livre.com.br. Vocês podem entrar em contato conosco durante a semana através do nosso site, fazendo sugestões para programa, levantando dúvidas que porventura tenham ficado. Vocês podem também entrar em contato conosco através do Facebook, sempre acessando o Sociedade do Pensamento Livre. Pode entrar em contato aqui com a rádio pelo 32750000. Agradeço mais uma vez, amado ouvinte, pela sua audiência até o prezado momento. Uma boa noite a todos vocês e um bom final de semana. Obrigado.